Olá, caro aluno. Estamos aqui dando início à nossa terceira aula prática da disciplina de Elementos de Mineralogia e Geologia. Eu sou o professor Rodrigo Trigueiro e o tema da nossa aula de hoje é Hidrologia Básica. Dentro do conteúdo da mineralogia e da geologia, a água ela tem um papel importante no processo de formação de solos, no processo de degradação das rochas e no processo de transformação também dessas rochas, né? Então, nas últimas aulas, nós vimos no processo de formação das rochas que os fluidos presentes no ambiente de transformação dessas rochas, ele pode ser um catalisador de transformações, né, do metamorfismo das rochas. Ele é também responsável a água também é responsável pela deterioração das rochas. Ele é o principal agente do intemperismo, o agente da degradação do material rochoso, que irá então promover a produção de sedimentos. Esses sedimentos, eles poderão vir a formar os nossos solos ou formar novas rochas, as rochas sedimentares, como nós já estudamos. Então, o trabalho nosso hoje é entender como a água circula dentro do planeta, né? Entender a sua origem, a dinâmica da água no planeta e perceber, principalmente, como nossas ações interferem no ciclo da água, tá certo? Para isso, a gente precisa conhecer e entender o ciclo da água, né? Como ele é e como funciona esse ciclo da água, e assim a gente vai poder observar onde nossas ações irão interferir nesse ciclo. A importância desse trabalho está justamente ligada à concepção do uso, né, e ocupação do solo e também das obras de engenharia. Então a gente não consegue pensar, conceber nenhum trabalho nessa natureza sem considerar o fator água, seja a água da chuva, seja a água do rio, seja a água da maré, enfim, qualquer um desses fatores, eles irão interferir na forma como nós projetamos, né, os nossos espaços construídos, projetamos o ambiente urbano, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa aula. Vamos para o quadro. Os objetivos da nossa aula: aplicar o conhecimento sobre hidrologia básica, conhecer os aspectos do meio antrópico e sua interação com o ciclo hidrológico. Então, a ideia nossa é justamente essa, né? Entender, conhecer o ciclo hidrológico, entender como funciona e perceber onde nós estamos interferindo, né, nesse processo. E nós também podemos comentar aqui quais as consequências, né, que nós já estamos observando algumas consequências do uso inadequado ou da falta de medidas adequadas para a proteção da água no ambiente onde nós estamos vivendo, perfeito? Vamos para mais um slide. Como procedimento, nós teremos aí a observação e levantamento dos aspectos do ambiente antrópico que afetam o ciclo hidrológico. Então, nós teremos uma aula expositiva onde nós abordaremos as diversas informações referentes aos objetivos, né, tentando alcançar os objetivos da aula, de modo que essas informações irão orientar o trabalho a campo, né? Então, depois vocês deverão ir a campo e fazer exatamente, né, ou de forma similar ao que eu vou orientar vocês aqui durante a aula, tá certo? Justamente observar o ambiente, observar as estruturas, observar quais ações humanas estão interferindo no ciclo hidrológico dentro do seu município, ou na região que você mora, enfim. Aí cada um vai decidir, né, cada polo, aí, cada região vai decidir qual o melhor lugar para se fazer esse tipo de observação, qual é o ribeirão que vai ser definido, né, como alvo do estudo, perfeito? Isso então fica a critério aí
de vocês e o tutor de sala irá auxiliá-los nesse processo. Vamos mais adiante. Então, começando a entender a água. A água é um fator essencial à manutenção e equilíbrio entre sistemas bióticos e físicos do planeta. Entretanto, ela constitui sempre, um fator de complicação quando se trata de engenharia. Então, a água ela está presente no planeta, desde o início, primeiramente na forma de vapor, porque a gente tinha uma massa de ar quente, uma massa de material muito quente que foi se resfriando, e à medida que esse material se resfriou, houve uma chuva aí de muitos anos, que então formou os oceanos e assim começou tudo. E essa água, desde então, motivada pela energia do Sol, às vezes motivada pelo calor interno da Terra, essa água ela circula no nosso planeta em função dessas fontes de energia que faz a transformação ou força a circulação da água nos diferentes ambientes, tá certo? Então, ela é um fator essencial à vida, foi na água que a vida começou e da água, todos nós dependemos para sobreviver, tá certo? Você pode até ficar muitos dias sem se alimentar, mas você fica pouco tempo, poucos dias sem beber água, tá certo? Então, a desidratação ela leva à morte, então a água é um elemento essencial à vida. Entretanto, do nosso ponto de vista aqui da engenharia, a água ela acaba sendo um fator de complicação, um fator que deve ser considerado na elaboração de projetos, no planejamento da ocupação do solo, seja ele rural, seja ele urbano. Então a água sempre vai ser um fator que deve ser levado em consideração, porque a água ela é um fator de transformação, Ela tem esse aspecto, como nós já estudamos, se ela consegue degradar uma rocha, então ela tem uma força bastante grande para promover a transformação, tá certo? Vamos para o próximo slide. Então, como a gente já deu início à fala, a água, como um agente transformador, atua na degradação da rocha, participando substancialmente do processo de formação dos solos. A água, ela promove a modificação da paisagem e afeta significativamente, o ambiente construído pelo homem. Então, dentro do processo natural, se a gente for considerar o ambiente como um meio natural, a água já vinha promovendo a transformação, Por exemplo, como acho que vocês todos já ouviram falar, pelo menos, do Grand Canyon, que é um cânion gigante que foi escavado pelo Rio Colorado, Então, uma rocha que foi escavada por um rio e fez uma obra de arte aí da natureza, uma das maravilhas da natureza, tá? E nós temos aí praticamente todas as feições de relevo que nós observamos hoje, elas foram alteradas pelo processo de transformação promovido pela água, Então, a água erodindo lentamente o solo, promovendo alterações da superfície, exposição de rocha, degradação de rocha e assim por diante. Então, a água está envolvida em todos esses processos, promovendo todas essas transformações. E, nesse sentido, ela deve ser considerada como um fator de transformação e ser considerada por nós, no nosso trabalho, no nosso planejamento de uso aí do solo e das construções, tá certo? Então, da mesma forma que a água ela afeta ela transforma a paisagem, ela também vai ter um papel fundamental na transformação do ambiente construído, caso o homem não tenha, não lance mão de medidas protetivas, ou de técnicas para disciplinar, por exemplo, o escoamento de águas. Então, daí é que surge a questão da drenagem urbana, Então, nós temos aí toda uma rede que coleta, que deveria coletar e direcionar essa água de forma disciplinada, para os cursos hídricos.
né? Então, o problema é que isso às vezes nem sempre funciona, falta um pouco da cooperação da população, né? Enfim, mas nós temos essa estrutura estabelecida, porque se nós deixarmos toda a água que chove num ambiente impermeável, como é o ambiente urbano, essa água não ter para onde ir, ela vai causar muitos problemas, né? Ela vai destruir o asfalto, vai destruir casas, né? Muros, pode até aí levar vidas, né? Então, todo esse planejamento ele deve ser pensado considerando, né, esse ciclo da água, né? E considerando as características regionais de cada local. Perfeito? Vamos mais adiante. Então, para entender como isso acaba acontecendo, nós temos que estudar o ciclo da água. Esse ciclo ele é composto por elementos interrelacionáveis que simbolizam a trajetória da água no planeta. Então, estudar o ciclo da água é entender como que a água se comporta, por onde ela circula e entender também quais são os ambientes em que podem, né, à medida que a gente usa e ocupa, podem ser afetados por nossas ações. Vamos ver essa imagem aqui, que a gente vai discutir um tempo sobre ela agora. Então, o que a gente percebe nessa imagem, até bastante, de uma forma simplificada, né? Nós temos aqui o fator motivador, né? Que é a energia solar, tá certo? Então, existe uma força motriz que faz com que todo esse processo aconteça, que é justamente a força da energia do Sol e a energia da gravidade, tá certo? Que mantém, né, a água sobre a superfície, tá? Então, vamos imaginar que essa energia do Sol, ela acaba por promover a evaporação de toda a água que se encontra em superfície, tá? Em superfícies de lagos, mares, oceanos, na superfície dos rios e até daquela umidade contida na superfície do solo, da vegetação, enfim. Toda essa água que está contida e que é exposta à energia do Sol, ela acaba se transformando em vapor. À medida que ela evapora, ela chega numa certa altura da atmosfera, tá certo? Porque ela acende, né? A água, quando ela recebe a energia do Sol, a molécula de água, ela fica excitada por essa energia e ela se desprende dessa massa líquida, tá certo? Então, à medida que ela desprende dessa massa líquida, ela acende junto com as correntes de ar quente que estão, né, sendo aquecidas. Então, elas vão sendo elevadas a uma altitude onde a temperatura, então lá em cima, né, a temperatura ela é negativa, tá certo? Ou uma temperatura bem mais fria do que aqui embaixo. E o que acontece? A formação de nuvens. A nuvem nada mais é do que a condensação desse vapor todo que subiu, tá certo? Essas nuvens, essa molécula que estava toda cheia de energia, ela chega lá, ela perde a energia que ela ganhou do Sol, ela perde para o meio. Então ela desaquece e ela então se condensa. Por isso que a gente não consegue ver ela subindo, mas consegue ver ela lá em cima, né, na forma de nuvem. Por quê? Ela vai ser mantida aqui até que as forças, né, a força que mantém ela no ar, que é as correntes quentes, de ar quente, que sobem, cessem. À medida que a gente acaba, né, então às vezes uma explicação rápida, né, para aquela chuva de fim de tarde é porque a gente já tem uma diminuição nas forças ou um acúmulo muito grande de água na atmosfera. E quando acontece isso, o que vem a acontecer daí, na sequência, né? As chuvas, tá? Então, à medida que a força que mantém esse vapor no alto não consegue mais mantê-lo, ou pelo peso da água, né, pelo tamanho da gotícula que se formou, ou porque já não tem mais energia para manter essa água lá em cima, então essa chuva desce, tá certo? Ela desce, precipita na forma líquida, né, na forma de gelo, né, que é o caso do granizo, ou na forma de neve,
tá certo? Então, em função da temperatura, né? Se essa água ascender para temperaturas negativas, tá certo? Menores aí do que zero, então a água já vai formar um gelo lá em cima e desce o granizo e tem aquela chuva de pedra, né, que todo mundo tem medo. Se a chuva descer na forma líquida e encontrar aqui embaixo uma temperatura menor do que zero, ela vira um floco de neve, tá certo? Então ela precipita na forma de neve, tranquilo? Uma vez que essa água precipite, ela tem alguns caminhos a percorrer, né? Uma parte dessa água fica interceptada na copa das árvores, né? Na vegetação, na superfície das construções, que é a parte da interceptação, né? Então todo esse material acaba interceptando uma boa parte da água que chega, né, até a superfície da terra. Depois de ter passado por feito o molhamento de tudo que está na superfície, nós temos que essa água chega então no solo, chega até a superfície do solo. E a água que chega na superfície do solo tem alguns caminhos a percorrer, né? Ou ela vai infiltrar, tá certo? Ela vai entrar no solo, né, penetrar no solo, ela vai poder abastecer a umidade do solo ou abastecer os reservatórios, né, o lençol freático ou até outros reservatórios, né, os aquíferos, tá certo? Então nós temos o abastecimento dos reservatórios subterrâneos e também a umidade do solo, tranquilo? Outra parte dessa água que não consegue se infiltrar, ela escorre superficialmente, né? Então esse escorrimento superficial, aquelas enxurradas, né, que vão se formando sobre a superfície do solo, carregando sedimentos e caminhando até os rios e assim escoando para fora do sistema. Tranquilo? Então, basicamente, nós fechamos o ciclo da água por esse desenho. Vamos comentar agora cada um desses passos, para que a gente possa entender bem o que acontece e assim a gente perceber onde nós estamos errando nos nossos projetos e no nosso planejamento, tá certo? Vamos mais adiante. Então, como a gente acabou de falar, né, a circulação da água, ela é impulsionada pela energia do Sol, tá? E ela é puxada de volta pela força da gravidade, tá certo? A água transforma-se em vapor, então, e circula na atmosfera até condensar e precipitar-se. Então, esse é o primeiro ciclo, né? O ciclo da água na atmosfera. À medida que a gente tem a precipitação, a chuva, ela pode acontecer nessas três formas, chuva, granizo ou neve. E a água precipitada, ela poderá, então, recarregar, né? Cair diretamente sobre lagos, mares e oceanos, recarregando o seu volume, ser interceptada pela vegetação e pelas nossas construções, infiltrar-se no solo, né, como nós vimos, né, e aí abastecer os reservatórios subterrâneos e a umidade do solo e escoar superficialmente. Então essa água que precipita, ela tem vários caminhos a percorrer, ela pode até, se ela precipitar na forma de gelo, na forma de neve, por exemplo, abastecer reservatórios que levam muitos anos para disponibilizar essa água novamente, que são os casos das geleiras, tá certo? Mas que não vem ao caso nosso aqui no Brasil, né? Nós não temos esse tipo de evento. Então, nossa água, a água que entra no nosso sistema, de uma certa forma, ela sai muito rápido, né? Porque nós temos uma circulação mais rápida da água nos nossos sistemas aqui, sendo um país tropical. Então, nós recebemos bastante água e essa água ela circula bastante no nosso sistema, tá? E aí, a água que precipita, ela é um fator de extrema importância, por exemplo, para a agricultura, né? Porque ela abastece a umidade do solo. Então, ela é essencial. O regime hídrico, ele é essencial, né? Você conhecer o regime hídrico para entender a época adequada de se fazer, por exemplo, os plantios. Vamos adiante. Infiltração da água no solo. Então, da água que precipita, né, parte ficou retida lá pela interceptação da vegetação e das construções, né?
E essa infiltração, ela vai acontecer, como a gente disse, em dois momentos, né? Então, primeiramente, ela vai abastecer a umidade do solo, tá? E o excedente, né, aquilo que não conseguir ficar retido na água do solo, ela vai recarregar os reservatórios subterrâneos, né? Sejam eles o lençol freático ou até mesmo aqueles reservatórios mais confinados, né? Com o caso dos aquíferos, né? Se for esse o caminho. Qual a importância disso? É justamente permitir a regulagem da vazão dos corpos hídricos durante todo o ano, tá? Então vejam que, além da água que abastece a umidade do solo, que é essencial à produção vegetal, à pecuária, enfim, nós temos que a água que infiltra em profundidade, ela abastece um reservatório que vai regular a distribuição dessa água posteriormente, tá? Então isso garante que mesmo em períodos secos, nós tenhamos o rio perene, né? O rio continua tendo sua vazão, às vezes uma vazão um pouquinho menor, mas ele continua tendo sua vazão normal ali, tá? Isso porque a gente, quando chove, quando a gente tem essa infiltração em profundidade, nós temos o solo como se fosse uma esponja. Essa esponja ela vai ficar inchada de água e o peso da água ela vai começar a soltar devagarzinho, né? Se a gente molhar bem uma esponja e colocar em cima da mesa, ela não vai soltar toda a água de uma vez. À medida que vai pesando essa água, ela vai soltando, né? Então a água vai saindo dos poros da esponja e vai sendo liberada de forma lenta. A mesma coisa acontece com o solo. Então primeiro ele incha e como ele é uma esponja também, ele vai soltando lentamente, conforme a água vai pesando, a força da gravidade vai puxando para baixo, e ele acaba extravasando nos olhos d'água, né? Nas nascentes. Então a gente, às vezes na época de chuva, vários olhos d'água brotam, a gente vê na estrada, né? Saindo água de onde normalmente não sairia, né? Mesmo que não esteja chovendo. Então isso é a água que está naquela esponja e que começa a extravasar. Isso acontece durante todo o ano, mesmo que não esteja chovendo. Essa água ela vai pesando e ela vai saindo, e vai brotando nas nascentes. Quando nós impermeabilizamos uma grande área de solo, ou quando nós mesmo trabalhamos a agricultura, nós diminuímos a capacidade dos solos em absorver essa água. Então, quando a gente faz isso, o que acontece? Nós temos a questão, se a gente diminui a água que é carregada na esponja, fatalmente, no período seco, nós teremos menor quantidade de água sendo devolvida para o ambiente. E isso, fazer repetidas vezes no ano, chega uma hora que a esponjinha está ficando seca, né? E aí, onde que a gente observa isso? Nós temos observado aí São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né? Várias cidades brasileiras tendo problema de desabastecimento, né? Justamente por quê? Porque os reservatórios não estão enchendo. Ah, porque a seca, tudo bem, nós temos a seca, mas se os mananciais estivessem protegidos, se o solo tivesse absorvido a quantidade necessária de água para encher a esponjinha, nós teríamos água durante todo o ano. Então, toda essa política de uso e ocupação do solo, planejamento do uso do solo, ela justamente tem a ver com essa questão, né? Proteger o manancial de abastecimento de água, né? Ele é super importante, porque nós temos que manter esse ciclo funcionando, principalmente nos ambientes onde nós fazemos a captação da água, o uso da água para o abastecimento humano. Tá? Se a represa secar e a gente não conseguir mais nadar, paciência. Mas se a represa secar e a gente não conseguir mais beber água, então a gente já tem um problema muito sério, né? Então é o que estão enfrentando esses grandes centros, né, que apesar de ter uma estrutura de abastecimento, vamos dizer assim, que estavam funcionando bem, ela não se preveniu com relação a esse tipo de evento, né? Então é isso que está acontecendo e agora é preciso criar outros reservatórios, porque aqueles já não tem mais como você tirar todo mundo e liberar o solo para que se possa fazer a absorção da água devidamente. Tá? Então, nesse sentido que é importantíssimo que a gente mantenha a capacidade do solo de infiltrar água, principalmente
infiltrar água em profundidade. Perfeito? Vamos adiante. E o escoamento superficial? Então, ele acontece em duas situações. Quando a capacidade de absorção do solo é excedida, né? Então, o solo ele fica saturado, ou as chuvas são muito intensas, e quando a permeabilidade do solo ela é reduzida ou nula. Tá? Então, no caso, vai acontecer o escoamento superficial quando a gente tiver um solo que choveu muitos dias, então a esponjinha está cheia. Né? À medida que chove em cima da esponja molhada, ela não consegue mais absorver água. Então, ela vai escoar superficialmente. Se ele não penetra no solo, ela escoa superficialmente. Mesmo que for aquela chuvinha lenta, uma chuvinha fraca, vai escoar, porque não tem mais para onde ir. Tá? Se for uma chuva muito intensa também, né, com volume maior do que o volume que o solo, né, que aquele solo tem capacidade de absorver, então às vezes dá aquele pancadão de chuva, o solo às vezes nem está molhado, né, às vezes está até seco, mas ele não consegue absorver a água, porque é muita água num espaço muito curto de tempo. Isso aí também gera o escoamento superficial, tá certo? Então, a gente vai ter a liberação de água na forma de enxurrada, tranquilo? Agora, quando a gente também usa, né, isso acontece em alguns solos naturais são pouco permeáveis, né? Então, quando a gente tem uma permeabilidade reduzida, nós temos uma facilidade para acontecer o escoamento superficial. Mas, de forma geral, essa redução da permeabilidade do solo, principalmente no Brasil, ela se dá pelo mau uso do solo. Então, o uso agrícola, por si só, ele já diminui a permeabilidade do solo. Né? Uma vez que você altera, né, as características dele, quando você cultiva o solo, quando você trabalha aquele solo, desmata, né? Então, tudo isso diminui a capacidade do solo em absorver água. Então, isso já é um fator de redução de permeabilidade. E quando, pior de tudo, né? Quando você instala uma cidade, né? Você praticamente torna nulo a capacidade do solo em absorver água. Né? Você asfalta, você põe o piso, você fecha tudo, cobre com o telhado, né? Joga tudo dentro da calha e manda para a rede coletora de águas pluviais. Então, tudo isso faz com que a água não tenha mais para onde ir dentro do ambiente urbano. Então, aí a gente diminui drasticamente o que é infiltrado no solo, tá certo? Então, a gente tem aí o escoamento superficial, que nas cidades é o que mais causa problema, né, quando a gente tem aqueles eventos de chuvas muito grandes. Né? É a força da água que corre sobre as ruas, né, sobre o asfalto, sobre as calçadas, enfim, fazendo grandes estragos. Perfeito? Vamos adiante. E aí, só para ilustrar o que a gente está falando, né, nós temos essas figuras que mostram, por exemplo, num ambiente natural, onde a permeabilidade do solo é normal, então nós temos aqui um solo que praticamente 50% da água que precipita sobre esse solo, ela infiltra, né? 25% vai abastecer a umidade do solo e 25% aproximadamente vai abastecer os reservatórios subterrâneos. Uma pequena parte, né, 10%, acaba escoando superficialmente e 40% da água que precipita é perdida na forma da evapotranspiração, né, que é a perda de umidade pela vegetação, pela evaporação das superfícies molhadas, enfim. Quando a gente instala uma cidade, que a gente hipermeabiliza o solo, né, então no ambiente urbano nós temos uma situação de 75% a 100% de solos cobertos, né, impermeáveis, tá? Então isso causa um transtorno, porque nós diminuímos drasticamente o abastecimento dos reservatórios subterrâneos, daí o problema depois, na hora de encher os reservatórios de superfície, né, porque a gente não tem mais, a nascente vai secar, e 10% só abastecendo a umidade do solo, né? Então, mais um problema com relação à umidade do solo também. E aí, olha só, 55% da água, né, um aumento aí de 45% da água que escoa superficialmente, né? Em inglês o termo runoff. E
30% da água que molha essa superfície toda acaba sendo perdida na forma de vapor para a atmosfera, tá? Então vejam que é drástica a mudança, né, daquilo que infiltra no solo entre o ambiente natural para o ambiente urbano. Por isso nós precisamos pensar medidas que reduzam esse efeito, que aumentem a capacidade do ambiente urbano em segurar essa água no ambiente. Isso faz com que nós diminuamos, né, o impacto sobre os recursos hídricos, né? Nós diminuímos também a questão da dificuldade do abastecimento, né, desses recursos hídricos nos períodos secos, porque nós estamos mantendo o abastecimento dos reservatórios subterrâneos. Então tudo isso tem que ser pensado dentro do ambiente urbano também, à medida que nós temos aí cidades cada vez maiores, né, cada vez mais impermeáveis. Perfeito? Vamos seguir. E aí nós chegamos à equação do balanço hídrico, né? Ao estudo do balanço hídrico, né? Então, tudo isso que a gente conversou, né, que a gente mostrou nesse esqueminha, na verdade é o balanço hídrico, né? Então, é o estudo dos elementos do ciclo hidrológico que representam variáveis de saída e de entrada de um sistema durante um intervalo de tempo e também de uma área, né, de tamanho conhecida, tá certo? Esse cálculo ele é realizado tomando como unidade básica de área a bacia hidrográfica. Então, para que a gente possa fazer desenvolver o estudo do que acontece numa região, nós precisamos entender a água que está entrando, a água que está saindo, a água que está sendo perdida na forma de vapor, para que a gente possa perceber o quanto, ao longo dos anos, nós estamos impactando, né, aquele ambiente. Para isso, eu preciso ter uma unidade de área definida, né? Eu preciso saber a água que entra dentro daquele sistema específico, tá certo? Sem que haja contribuição externa e tentar entender tudo o que acontece ali dentro. Para isso, nós utilizamos, né, adotou-se essa unidade territorial, a bacia hidrográfica. Por quê? Vamos entender por quê. A bacia hidrográfica, então, é a área geográfica na qual o escoamento superficial, partindo de qualquer ponto, converge para um ponto fixo de saída, o exutório. E aí, como exemplo de bacia, eu trouxe uma que é comum aí, que é conhecida por todos, né? A bacia do Amazonas, tá? Então, a área que está mais clara nessa figura, ela é a bacia do Amazonas e ela também não respeita aí divisão geográfica nem política, tá? O que ela está definindo essa bacia é que dentro da área clara, toda a água que cair em qualquer ponto dessa área, em qualquer ponto, qualquer chuva que cair aqui, ó, ela vai abastecer o rio e ela vai sair num ponto fixo, que é o exutório, no caso a foz do rio Amazonas, tá certo? Então toda a água que cair nessa área clara, ela vai para um mesmo ponto, tá certo? Desde lá dos Andes, né? Passando aí por vários países e estados brasileiros, ela sai no mesmo ponto no rio Amazonas, tá certo? O que define isso então, professor? Justamente o relevo, né? Então, esse contorno que eu fiz em vermelho são os pontos que nós chamamos de divisor de águas, né? A água que cai para dentro dessa linha, ela alimenta o rio Amazonas. A que cai exatamente onde eu estou fazendo a seta aqui, ela vai abastecer a bacia do rio Tocantins e Araguaia aqui, né? Os dois rios também muito conhecidos, a bacia do Tocantins e Araguaia. Então, essa linha divide. O que cai aqui para a esquerda vai para o Amazonas. O que cai para a direita vai para o rio Tocantins e Araguaia. Então, essa é a divisão, é o ponto alto onde a água, que é o divisor de águas, né? Onde a água, a hora que ela incide ali, ela vai para um lado, né? Ou se ela incidir a partir daquele ponto, ela vai para outro lado. Então, isso define a bacia hidrográfica, por quê?
toda a água que cair dentro daquela linha que a gente desenhou, ela vai ser alimentar o mesmo rio. É claro, né, pessoal, se a gente voltar aqui para o desenho, nós vamos perceber que essa é uma bacia muito grande para se estudar. Então eu posso, por exemplo, estudar a bacia desse rio aqui, né? Essa microbacia, essa outra microbacia, a bacia desse outro rio aqui, tá certo? E o que a gente vai perceber é que cada divisor de águas, ele é comum para duas bacias adjacentes. Então, sempre o divisor de águas, ele divide duas bacias hidrográficas, né? Ou duas microbacias, dependendo do rio que você está estudando. Então, do ponto de vista regional, né, local, a gente está sempre pegando um rio menor, um rio que tem a ver por exemplo, que ele acaba nascendo e morrendo dentro do meu município, ou que ele tem uma bacia menor, né, que passa pelo meu município, então não uma bacia grande como essa que a gente comentou. Então, o nosso foco, o nosso objetivo, né, nessa aula é estudar as microbacias, tá? Essas microbacias hidrográficas que são as bacias dos ribeirões, dos córregos, até dos rios, que vão abastecer os rios maiores, né, os rios brasileiros maiores, onde a gente define de bacia hidrográfica, tá? Mas, de forma geral, o estudo do balanço hídrico ele vai considerar essa unidade territorial, porque eu consigo medir, fazer uma inferência sobre toda a água que incide naquela bacia, né? Toda a água que evapora naquela bacia e toda a água que extravasa por aquele rio. Então, eu consigo, assim, fechar a conta, né? Fazer um estudo mais pormenorizado. E o somatório de todos esses estudos, eu consigo transferir, então, fazer uma extrapolação, no caso da bacia do Amazonas, né? E gerar uma informação mais geral, considerando a bacia como um todo. Vamos entender melhor. Então, a equação do balanço hídrico, ela leva em consideração os eventos do ciclo hidrológico, né? Então, como entradas, ele leva em consideração a precipitação, aqui chamada de P, a evapotranspiração, que são as perdas para a atmosfera, chamada de E, e Q, que é a vazão no exutório, a quantidade de água que sai pela foz do rio, né? A saída do rio, ou quando esse rio encontra com outro rio, deságua em outro rio, né? E, por fim, aqui, o ΔS, que é a variação devido à retenção no interior da bacia. Então, se a gente fizer a conta aqui, que nós temos? Olha, que precipitação menos o que evaporou, menos o que vazou, e mais ou menos o que ficou armazenado no subsolo, vai ter que ser igual a zero, né? Porque eu estou somando tudo que entrou e tudo que saiu, perfeito? Quando a gente tem uma medida em muitos anos, aquilo que ficou armazenado, ele acaba, como a gente viu, né, a esponjinha acaba extravasando aquela água de alguma forma. Com isso, nós conseguimos eliminar essa variação, né, esse ΔS, que é essa variação de água que fica retida dentro da bacia, porque uma hora ela acaba saindo e se renovando também. Então, eu consigo simplificar essa equação básica do balanço hídrico, né, para que a vazão, tudo que sai, é igual a tudo que precipita, menos o que evaporou. Então, o que entrou na forma de precipitação, o que entrou dentro da bacia, menos aquilo que voltou para a atmosfera em forma de vapor, é igual ao que vai sair lá no rio, tá certo? Então, essa é uma forma de eu entender se... Então, eu faço esse estudo todos os anos eu repito o mesmo estudo. E eu percebo que nos últimos 10 anos a vazão vem diminuindo, a evapotranspiração também, então, e a precipitação não. Então, o que está acontecendo, né? Então, nós estamos tendo problema porque essa água ela não está sendo armazenada. Então, nós temos um escoamento muito grande numa época, enfim. A gente consegue, então, observar esse estudo ao longo dos anos e perceber que nós estamos tendo, por exemplo, mais água saindo no verão do que água saindo no inverno, tá certo? Então, diferente de épocas anteriores, né? Isso comparando com épocas anteriores. Então, quer dizer que a água que cai toda no verão, ela sai de uma vez,
né? E no inverno, o rio ele vai secando, né? Então, eu falo inverno aqui, vamos considerar o verão período das águas e o inverno período da seca, né? Então, dessa forma eu consigo observar, né, se nossas ações estão afetando o regime hídrico daquele rio, né, o balanço hídrico de uma região qualquer. Perfeito? Então, nesse sentido que a gente usa a equação do balanço hídrico, esse estudo que estuda basicamente o ciclo hidrológico dentro de uma bacia hidrográfica. Vamos continuar. Então, o uso do solo para o desenvolvimento de atividades humanas, ele afeta o ciclo da água e é fortemente influenciado pelo volume de chuvas, tá? O volume de água precipitado, ele sempre deverá ser motivo de preocupação para obras de engenharia e planejamento urbano. Então, como a gente conversou, né? Tudo gira em torno da perspectiva da água, tanto do que a água pode vir a promover de perdas, de estragos, quanto o que a água traz de benefícios, né? Então, a gente precisa sempre ponderar dentro do nosso planejamento de uso do solo, né, de uso do solo que eu falo, não só agrícola, né, mas a ocupação do solo para a expansão da área urbana, por exemplo, nós temos que planejar isso de forma que a gente mantenha balanceado, né, mantendo a água, buscando mecanismos para se reter a água armazenada no solo e também mecanismos para que a água que caia em eventos extremos, ela não provoque problemas nas nossas estruturas, né? Na estrutura viária, né? Em residências, ou prejuízos aí para o comércio e para a indústria, tranquilo? Então, nesse sentido, a gente tem que estar sempre preocupado e fazendo esse trabalho, pensando nessas situações dentro da nossa atuação profissional. Vamos adiante. E aí a gente vai passar agora a analisar a paisagem, né? Vamos colocar em prática essas informações que nós trabalhamos, fazendo essa análise da paisagem, que é o que vocês deverão fazer logo mais aí com o seu tutor, né? Sair para a rua e começar a observar os problemas. Então, cidades nascem e se desenvolvem próximas aos corpos hídricos, que, de forma geral, oferecem muitas possibilidades de uso, né? Abastecimento, irrigação, criação de animais, pesca, transporte, geração de energia, recreação e outros fins, né? Então, nós temos a água como um fator extremamente importante, não só para a vida, mas para o desenvolvimento de uma série de atividades. Então, desde os inícios, né, quando o ser humano deixou de ser nômade, né? Ele se instalou perto de corpos hídricos e o corpo hídrico passou a ser parte, né, do esquema de sucesso de uma civilização. Então, a civilização que tinha água em abundância e que, melhor, conseguiu dominar o uso da água, conseguiu distribuir essa água para a população, permitiu com que as cidades se expandissem, com que as cidades se enriquecessem, né? Porque ela era independente no uso da água, né? Um exemplo disso é a civilização romana, né? Com seus aquedutos, com a sua distribuição de água em fontes, ou seja, eles têm um esquema assim, extremamente eficiente de captação e distribuição de água, o que fez com que eles se tornassem as primeiras cidades, as grandes cidades, né, do mundo, perfeito? E isso continua até hoje, né? Se a gente conseguir fazer o uso da água de forma adequada, fazer uma captação de água e distribuição de água, nós vamos ter uma população saudável, uma população que tenha capacidade de recrear, né, de usar a água em favor, né, da vida, e isso é extremamente importante dentro do ambiente urbano, tá? Então, a questão da paisagem, da gente analisar a paisagem, entender o uso da água, ela também tem que ver esses aspectos, né, da água com seu múltiplo uso, não só para o abastecimento. Vamos adiante. Então, a ocupação do território e o uso da água, eles podem afetar drasticamente o ciclo hidrológico. Então, a contrapartida disso tudo é essa questão, né? Que a gente precisa, e quando a gente faz a ocupação do território, nós acabamos afetando o nosso bem maior, né? Então, agora na sequência, nós vamos ver um exemplo, né? Alguns exemplos
de como isso acontece, né? Por quê? Nós nos instalamos próximos ao curso hídrico, né, que nós vamos utilizar, e o que vem acontecendo hoje em dia, né? A nossa própria ação, nossa própria atividade, né, a expansão urbana, ela acaba matando aquele recurso hídrico que outra hora ele era a fonte de vida para aquela cidade, né? Então, nós poluímos, nós canalizamos, nós tomamos uma série de medidas que vão afetar a qualidade, né, a produção de água em qualidade e em quantidade daquele recurso hídrico. Por fim, o que vem acontecendo? As cidades têm que buscar, deixam de usar aquele recurso hídrico que está próximo, porque ele está totalmente inutilizado, e passam a buscar água mais distante, né, encarecendo o processo de captação, de tratamento e de distribuição, porque não tem cuidado dos seus cursos hídricos, né, aqueles que passam, né, dentro da cidade, né, e que poderiam estar abastecendo a população se houvesse todo um trabalho para isso. Vamos agora a um exemplo que eu tenho aqui em Londrina e que vai orientar vocês no trabalho que vocês irão desenvolver em campo. Perfeito? Então vejam que foto mais bonita, né? Que ribeirão lindo. É o Ribeirão Cambé. É um ribeirão que corta a cidade de Londrina e ele dá até nome para o município vizinho, né? O município de Cambé, aqui coladinho em Londrina. Então, vendo essas imagens, né? Um rio que corre aqui com a margem preservada, né? Ele corre aqui sobre a rocha, então o que a gente está vendo aqui é rocha, não é solo, tá certo? Então ele corre sobre a rocha, tem as margens preservadas, uma água linda, né? Uma cachoeira maravilhosa. Isso aqui dentro da cidade de Londrina, pessoal, tá certo? Então isso mostra um ribeirão, né, totalmente preservado do ponto de vista ambiental, natural, mas não é bem isso que acontece, né? Vamos ver na sequência de fotos e às vezes a gente vai até tomar um susto de como essa situação que nós estamos vendo nessas imagens tão lindas, né, pode ser possível. Então eu tracei aqui em azul o Ribeirão Cambé. E aqui, ó, toda essa área urbanizada que nós estamos vendo na imagem, ela é Londrina, tá certo? Então esse azulzinho aqui é o Ribeirão Cambé que atravessa a cidade toda, né? Aqui é a parte mais central de Londrina, tá? Onde tudo começou, e o resto foi expansão urbana. Então a cidade estava até meio longinha do Ribeirão Cambé, né? E hoje ela praticamente abraçou o Ribeirão como um todo. Então a bacia ela está praticamente toda dentro do município de Londrina, tá certo? Então aqui a nascente dele ela sai um pouquinho do território de Londrina e nós temos logo que ele nasce aqui, o contorno em branco é a bacia do Ribeirão Cambé, então é a parte mais alta aqui do relevo. E quando a gente fala em bacia, o que nós estamos falando, pessoal? Que toda a água que cai dentro da linha branca vai alimentar o Ribeirão Cambé. E o que cai fora da linha branca vai alimentar o ribeirão adjacente, né? A bacia do ribeirão adjacente. Perfeito? Então vejam, né? Que esse ribeirão ele corta toda a cidade e aquele lugar que nós estamos vendo lindo, ele é mais ou menos aqui, ó. Tá certo? Nesse ponto aqui. Então, é na saída que a gente vê aquela imagem maravilhosa do Ribeirão Cambé, né? Ele já passou por toda a cidade, já recebeu toda a poluição da cidade, né? Tudo que a cidade podia judiar dele, ele já judiou e ele sai bonito daquele jeito lá na cachoeira, dentro do Parque Arthur Thomas, né? Que é um parque que nós temos aqui. Vamos ver mais ou menos como isso acontece. Então, nós temos aqui a foto de uma das barragens do Lago Igapó, do Ribeirão Cambé, que formam o Lago Igapó. E de cara a gente já vê aqui, né, um bairro altamente valorizado, né, que faz frente para o Lago Igapó, mostrando a importância do lago para a população de Londrina, né? Então ele tem uma beleza cênica, o pessoal usa esse lago para atividades físicas, esportivas, né? A gente usa toda a margem do Lago Igapó como um parque, tá certo? O pessoal faz pesca dentro do lago, né? Enfim, nós temos aí uma série de aplicações para esse lago e até está aqui, né? A nossa árvore de Natal, então essa foto foi tirada agora recentemente, a árvore no lago. Então ele tem uma importância
muito grande. Mas o que nós observamos já aqui é que nós temos, né, a gente tinha o leito do rio que passava aqui no meio e ele já sofreu uma grande alteração, né, das suas margens, né, com esse barramento. Então a gente tem um lago aqui artificial, esse barramento aqui ele é artificial, tá? E esse lago ele é artificial também, tá certo? Ele foi formado posteriormente, tá? E com isso nós já mudamos o leito do rio de lugar, perfeito? Vamos adiante. Aqui outra barragem do Ribeirão Cambé. Na sequência daquela, nós temos outra barragem que forma o Lago 3, tá? E aqui essa barragem, ela forma um lago que é mais utilizado para a prática de esportes náuticos, né? Na margem desse lago nós temos o nosso Yacht Clube, e lá o pessoal faz prática de canoagem, jet ski, enfim, usa esse lago para prática de esportes, né? Esse lago que nós estamos vendo aqui. E essa barragem aqui, olha só, nós temos uma barragem e esse rio, quando ele sai, ele é canalizado, tá certo? Ele entra aqui nessa tubulação e ele é canalizado até encontrar a entrada do Parque Arthur Thomas, novamente, perfeito? Então, mais uma barragem, mais um processo de deterioração da paisagem. E aqui, mais uma barragem do Ribeirão Cambé, agora dentro do Arthur Thomas. Então, o Ribeirão, ele passa por um encanamento e sai aqui dentro do Parque Arthur Thomas, dentro dessa área bonita também, uma área que já teve uma maior importância aqui para Londrina. Hoje é um parque que está um pouco esquecido, mas ainda assim é um parque de uma beleza cênica e um parque municipal, né? Uma unidade de conservação hoje. Então, ele tem uma importância na preservação da qualidade da água do Ribeirão Cambé. E aqui essa barragem que foi construída para geração de energia já há muitos anos atrás, ela foi desativada. E essa é a última barragem do Ribeirão Cambé aqui em Londrina, tá certo? Daqui essa água passa para a nossa cachoeira que nós vimos, né? Se a gente seguir essa sequência aqui, a gente vai conseguir visualizar aquela cachoeira. Perfeito, pessoal? Então a gente já vê um ambiente, né, bem bonito aqui, bem preservado, mas o leito do rio que estava aqui dentro também foi alterado, tá? Então todas essas obras, elas vão promovendo alterações no curso do rio, elas vão promovendo degradação até da qualidade do rio, né? Porque o rio ele tinha um comportamento, ele tinha espécies animais que se desenvolviam ali e que, em função da transformação, essas espécies podem não utilizar mais aquele rio para se reproduzir, né? Porque elas não conseguem vencer as barragens, enfim. Então nós temos um rio que foi totalmente transformado. Do ponto de vista ambiental, ele sofreu, né, grandes perdas, tá certo? Ele já com certeza não tem mais a mesma fauna, ele não tem nem mais o mesmo aspecto, as mesmas margens, enfim, tudo foi alterado, o rio foi totalmente descaracterizado. Em contrapartida, considerando-se que ele está dentro do ambiente urbano, o Ribeirão Cambé, ele teve uma situação, ele acabou sendo um ribeirão que apresenta-se, né, a qualidade da água preservada, tá? Então, claro que existe pontualmente despejos irregulares, né, na rede pluvial de esgoto, e pontualmente isso é identificado no Ribeirão, mas de forma geral, considerando que ele atravessa a cidade de Londrina, né, que ele está num dos pontos mais baixos e recebe toda a poluição que é trazida pelas chuvas, ele ainda é um rio né, que apresenta a qualidade da água, né, e quantidade de produção de água. Isso porque, de forma geral, as margens desse ribeirão elas estão preservadas. Praticamente todos os seus afluentes também têm as suas margens preservadas, os fundos de vale. Então nós temos uma condição especial de um rio urbano, onde as margens, né, apesar de serem transformadas, né, então já não é mais a margem original, é a margem dos lagos, e ela tem uma área de infiltração, ela tem a proteção de uma mata ciliar que oferece, né, uma proteção contra os sedimentos que vêm da cidade, enfim. Então, alguns aspectos ainda atribuem a esse rio alguma proteção dentro do ambiente urbano. Vamos ver a próxima imagem.
Aqui mais uma vez, né, então a bacia do Ribeirão Cambé, e essas setas brancas, elas mostram todas as barragens, né? Então, aquela primeira barragem que eu mostrei é essa aqui, que forma o Lago 2, tá aqui. A segunda barragem que eu mostrei é essa aqui, forma o Lago 3, tá? Que é esse lago aqui, onde a gente faz as práticas náuticas. E a barragem do Parque Arthur Thomas. Então, essa faixa escura aqui é o Parque Arthur Thomas, tá certo? Que é uma unidade de conservação. Aqui o lago do parque e a cachoeira está logo aqui. E além dessas, nós temos mais uma barragem formando o Lago 1, aqui em cima, tá certo? E lá, logo na sua nascente, formando uma barragem, né, que forma um lago atrás do Parque de Exposições Ney Braga, que é o nosso parque aqui de exposições de Londrina, tá certo? E outro aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês é que os afluentes dele estão aqui, ó, bem preservados, né, com suas margens bem preservadas. Então nós temos uma vegetação margeando os ribeirões que são os afluentes do Ribeirão Cambé. Perfeito? Claro, né, pessoal, não é uma condição perfeita de preservação do rio, mas a gente ainda tem um rio, né, com uma água saindo aqui em uma qualidade adequada, perfeito? E, de certa forma, né, ainda mantendo a produção de água desse rio. Agora nós vamos chamar a atenção para um dos afluentes desse Ribeirão Cambé, que é o Ribeirão, né, o Córrego das Pombas. Vamos ver, vamos conhecer. Então vejam, né, a nascente do Córrego das Pombas, ela acontece totalmente num meio urbanizado. Então existe uma praça em cima da nascente, né, onde foram feitas estruturas aí, laguinhos de carpa, tudo, e a água da nascente, né, ela passa por esses laguinhos e sai por esse sistema, e aqui embaixo também é a água da nascente do Córrego das Pombas. Então ela já sai da nascente totalmente canalizada, tá vendo aqui? Passa por uma tubulação embaixo da Avenida 10 de Dezembro, né, que é uma das principais avenidas aqui de Londrina, e olha que bonito, ó, um ribeirão totalmente canalizado, né? Então as margens desse ribeirão, ela foi totalmente, como é que se diz, transformada, né? Nós não temos mais o leito do ribeirão, também foi mudado de lugar, tudo para atender o planejamento urbano da cidade e a construção dessa via, que é uma via que corta a Londrina e que faz a conexão entre duas rodovias, né? Então é uma via de fluxo bastante importante e que a gente observa, né? Então a nascente do ribeirão está aqui em cima, aquela imagem que eu mostrei. Então ela sai toda canalizada, atravessa toda a Avenida 10 de Dezembro, tá certo? Vamos ver a próxima imagem. Passa aqui pelo viaduto que eu estou tirando a imagem, né? Captando essa imagem, e segue até a entrada do Parque Arthur Thomas, onde ela encontra com o Ribeirão Cambé. Então, aqui, né, onde o Ribeirão Cambé também está canalizado, o Córrego das Pombas, que é essa linha em azul aqui, que eu acabei de traçar em vermelho, que corre totalmente canalizado até encontrar o Ribeirão Cambé. Então, ele é um afluente do Cambé que é totalmente urbanizado, tá? Então, assim, é um problema que você, do ponto de vista ambiental, você deteriora a qualidade daquele ribeirão. Entretanto, do ponto de vista urbano, né, você criou um mecanismo de uso daquele espaço, né, para a conexão de duas rodovias, então atendeu uma demanda da cidade, mas ele tem um aspecto interessante que nós vamos conversar agora. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, respeitando-se, né, entendendo como acontece, né, a ocupação do espaço pelos rios, o rio ele tem um leito onde ele corre normalmente, tá certo? E numa situação de época de cheias, né, uma época de águas, ele pode extravasar para uma área chamada de leito normal, tá? Onde ele ocupa. Então esse aqui seria
o canal de estiagem, onde ele corre no período mais seco do ano, e no período onde a gente tem uma época de chuvas, né, um aumento do volume da vazão, ele ocupa toda essa área aqui, tá certo? E no momento de eventos extremos, ele ainda tem onde sair aqui, né, ó, pessoal? Ele ainda tem uma área de escape, que é o leito maior ou leito de inundação, tá certo? Se eu jogar isso para dentro de uma cidade, então vamos pensar no uso, né, do solo, ocupação urbana do ambiente. Então aqui a gente tem aquele leito de estiagem, que é o leito seco, né? A área onde no período das chuvas é ocupada, tá certo? Pelo ribeirão, e num evento extremo, uma área de inundação que devia estar livre, né, de ocupações urbanas. Aqui, só a termos de terminologia, alagamento ele não tem nada a ver com curso hídrico, tá? Ele é um ponto onde a rede de drenagem foi falha e aí há um acúmulo de água. Então, alagamento não tem nada a ver com esses termos, tá? Com o ribeirão, com a vazante de um curso hídrico, perfeito? Então, vejam, o que acontece no Ribeirão Cambé é justamente... no Córrego das Pombas, é justamente, apesar da ocupação urbana do espaço, né, da área de inundação, com pistas de rodagem, nós não temos nenhuma construção. Então, na foto, nós vimos lá, ele está no seu leito seco, né? Se houver o período de cheias, ele tem um canal ali que ele pode preencher, tá certo? E em eventos extremos, como já aconteceu aqui, a gente tem a inundação da Avenida 10 de Dezembro, sem perdas, sem destruição, sem perda de vida, sem perdas materiais para as pessoas, perda de residência, né? Acontece, ele enche, vaza na pista, né? Que é um evento extremo, que aconteceu poucas vezes que eu vi aqui em Londrina, e logo ele dá a vazão, não causa transtornos, né? Esse transtorno ele é momentâneo no momento daquela chuva. Depois, logo, a água vai embora. Então, apesar da gente ter uma situação, né, de uma solução urbanística de escoamento de pessoas, né, de mobilidade urbana, nós temos também uma ocupação, vamos dizer, indicada para aquele espaço, né? Então, onde a gente evita que o extravasamento afete a vida das pessoas, né? Vamos ver aqui mais imagens. Então, em eventos extremos, nós evitamos, né, que o rio extravase e ocupe áreas que são destinadas aí a moradias, né? Nem no caso aqui, centro de saúde, né? Então, a gente não vê esse tipo de coisa aqui em Londrina, né? Em função até do nosso relevo, né, que ele não é dessa forma aqui, nós não temos nenhuma situação dessa, né, mas dentro das nossas possibilidades, preservando a área onde o rio vai ocupar e evitando assim essas consequências, né? Então, uma forma de evitar esses efeitos dos eventos extremos é buscar o desenvolvimento do trabalho que vai do planejamento urbano, né? Isso acontece na elaboração do plano diretor, cumprir o que foi estabelecido nesse plano diretor, né? Que vai determinar o uso e ocupação do solo, planejar de forma adequada, né, a ocupação de áreas sensíveis, né, as áreas que margeiam os cursos d'água, fundo de vale, a área de inundação. Então, se não tiver saída, não tiver como a gente evitar, a solução, infelizmente, ali foi essa, que a gente use da forma mais correta, né? Evitando que haja ocupação humana na área de inundação, na área de enchente dos rios, né? Então, evitando assim que a gente tenha aqueles problemas que nós mostramos nas imagens. Então, é dessa forma que a gente vai criando essa perspectiva de entender, né, conhecer o ambiente que nós estamos, para que a gente possa dimensionar o uso, né, ou dimensionar estruturas, planejar o uso do espaço, perfeito? Vamos mais adiante. Aqui algumas soluções, né,
de outros países, no caso, né? Nenhuma dessas fotos são no Brasil, mas então a gente tem aqui, né, um rio que é totalmente canalizado, né, que corre dentro do espaço urbano, mas que é inadequado para o que a gente está colocando aqui, tá certo? Então, numa situação de um país tropical, no caso, né, se fosse aqui o rio Tietê, nós teríamos grandes problemas, né, com esses prédios que estão vizinhos a esse rio. Então, essa é uma condição especial em Chicago, né, que permite esse tipo de ocupação. Já aqui, né, na China, nós temos um rio que também está canalizado, mas vejam que ele está com a área de inundação totalmente preservada. Então, num evento extremo, essa água tem para onde ir sem afetar nenhuma construção. E a medida mais inteligente e melhor, né, de todas é que se criar um parque linear, né, à margem do rio. Então, se houver um evento extremo, vai inundar o parque, não vai afetar ninguém, não vai afetar a mobilidade urbana, não vai afetar nada, né? Ele vai para a área de inundação normal. Então, a ideia de você usar a margem do rio para um parque linear, ela é perfeita, né? Então, se possível fosse, a gente fazer isso em todas as margens dos rios que correm dentro das cidades. A gente teria uma perspectiva melhor da produção de água em qualidade, porque a gente ia proteger esse rio e também proteger as pessoas, né, do ponto de vista de evitar as perdas humanas, perdas materiais, né, perda da mobilidade urbana, enfim, tudo que a gente vê todos os anos nos noticiários aqui no Brasil. Perfeito? E, para finalizar, vamos para o quadro mais uma vez. Eu quero saber agora como acontece em seu município. Então, agora, nós vamos fazer aquela dinâmica, né? Juntar aí os grupos e buscar decidir qual ribeirão vocês vão estudar na sua cidade e tentar, através de busca na internet, a fonte que vocês tiverem, estudar esse curso hídrico, como eu fiz mais ou menos aqui com o Ribeirão Cambé, estudando seus afluentes, quais são os problemas possíveis, né, as soluções que foram propostas pelo poder público, se está funcionando, se não está, se tem problemas, né, quais os aspectos. Então, tem um roteiro aí com todas as orientações das informações que vocês deverão levantar. Aí unam-se com o seu tutor presencial e mãos à massa. E depois vamos para campo para ver isso em campo, né? Fazer como eu fiz ali, tira umas fotos, verifique, analisa a paisagem, tá? Então, o grande lance dessa aula é criar essa perspectiva crítica em vocês, né? De analisar criticamente o espaço onde nós vivemos, né? O que está certo, o que está errado e o que pode ser mudado, né? Isso nos auxilia depois na nossa atuação profissional de como proceder o planejamento e o uso do espaço urbano. Perfeito, pessoal? Então, agradeço a atenção de vocês e espero que vocês façam uma boa aula prática aí, que vocês desenvolvam um bom trabalho. Até uma próxima.